Bom dia, rapaziada. Tudo bem? Rapaziada, falta aí uns cerca de 20 minutinhos para abrir o mercado, né? Vamos fazer aqui um estudozinho. Olha só, meus amigos, eu tinha dito ontem que isso aqui era um alvo, né? Ele pode ser um alvo, tá, pessoal? Pode, mas na verdade, o alvo é dessa descida, porque o Premissas tem uma tese com ele. Qual é a tese do Premissas, né? Ele trabalha de acordo com a conjunção gráfica, então cada tempo se relaciona com algum tempo. Por exemplo, a semana, teoricamente, ela se relaciona com o mensal, para questão de alvo e questão de falhas confirmadas, né? Mas esse é um estudo da semana em relação ao mês que eu não fiz, tá bom? Eu não fiz. Os meus estudos se basearam de semana para o diário, do diário para o 120 e para os outros tempos que eu opero, né? Então, aí, essa questão do mensal eu não fiz. Então, mas eu vou levar em conta o mensal, uma semana correspondendo com o mensal, tá? Vou fazer esse, esse ajuste. Então, veja, se de fato o semanal conversa com o mensal, assim como ele conversa, como o semanal conversa com o diário com 120, o 120 com 60, com 30, com 15, com 10, 5, 3 e 1, que é o que a gente usa, né? Então, veja, se eu usar o mensal e o semanal, então, eu vou acreditar que quando a tendência da semana inverte, ela leva para o alvo do mensal, ok? Assim como a questão do 120 em relação ao diário, né? Que é como a gente opera. Então, muito bem. Então, há um detalhe aqui, que ontem eu falei que esse alvo era o alvo dessa descida, mas na verdade não é esse alvo. Ah, Nando, mas pode vir? Pode, pessoal, pode. Também é um gatilho, ele rompeu aqui, confirmou, ele pode vir aqui sim. Mas a questão principal é a seguinte, ó. Aqui eu tenho uma razão, tá vendo? Ó? Eu tinha esta razão aqui, ó, ok? Então, se eu tenho esta razão, por que que eu tenho esta razão? Porque eu tenho esta tendência, aí eu fiz este pullback e criei esta outra razão aqui, tá vendo? Ó? Então, eu era, né, aqui, a razão desse cara aqui, tá certo? Então, por que que o preço não deu compra aqui? Aí que está o problema. Ele não deu compra aí porque há um gap, pessoal, né? Aqui, ó. Aqui há um gap. E este gap, pessoal, pequenininho, aqui, ó. Por ele ter, aqui na semana, por ele ter rompido a razão, ele torna esse gatilho aqui uma tendência. Então, eu tenho uma tendência, duas tendências, três tendências. Quando eu inverto aqui, pronto, a tendência é de baixo. Então, se o semanal inverteu a tendência, ele gerou os alvos do mensal, buscando os alvos do mensal, né? E aí você vai para o mês aqui e descobre os alvos desta baixa aí, correto? Ó, então, a gente vai aqui no mensal e você percebe que quando houve a falha, o preço tinha isso aqui como o primeiro alvo e ele está passando. Então, o outro alvo é aqui. Por quê, Nando? Porque eu sou o pullback desse movimento aqui, ó. Eu sou o pullback do movimento, mas eu não falhei ainda. Percebem, ó? Eu não falhei ainda, ó. Eu fiz uma falha de impulsão e como eu fiz uma falha de impulsão e eu não fui, eu passei a ser o pullback dele. Então, eu tenho para falhar esse movimento tem que fazer o quê? Fazer a falha para subir. Entenderam? Porque ele não falhou aqui em cima, ele não rompeu para continuar. Então ele passou a ser um pullback desse cara aqui. Tá certo? Por isso que ele está descendo e por isso que aqui é o alvo.
tá bem? Então, diante disso, né, o primeiro alvo era aqui e o segundo se torna aqui, ok? Esta é a. Se o mês termina assim, ele faz um arroz com feijão, né? Para trazer o preço para onde? Aí a coisa fica braba, hein, pessoal? Porque daí o bicho vai vir testar esta razão aqui, ó. Pessoal, num mês aqui é muito ponto, né? Ah, mas não vem. Bom, pode ser que não, né? A gente sabe. O que eu sei é que é assim que o Premissas trabalha, tá bem? Ok? Então, muito bem. Diante disso, né, o alvo da queda que está acontecendo agora é para chegar, para apagar esse gatilho aqui, ó. Além do que, pessoal, dentro desse gatilho nós temos estruturas dele, né? Ó. Se você coloca a FIBO nele, você enxerga as estruturas, que pode ser o teste também, ó. Olha só, você pega aqui, ó, põe aqui, aí você vai na semana, ó. Então, opa, ele não deu certo aqui. Deixa eu voltar aqui para o mensal. Deixa eu dar de novo aqui. E vou pegar aqui o mensal. E pronto. Ó, aí você vai lá no mensal, aliás, no semanal, e percebe que o gatilho que startou a alta de teste é esse aqui, tá vendo? Ó? Então ele está testando, né? Ó, aquele gatilho tem esse, tá vendo? Aquele gatilho começou aqui, ó. Então esse é o cara que startou aquele gatilho. Então ele está dentro daquele gatilho. Isso aqui é a base dele, é o gatilho, entendeu? Então aqui é um ponto de observação, né? É um ponto de observação. Dentro tem estruturas do diário, do 120, do 10, então esse preço está vindo testar, tá bom? Mas o alvo, pessoal, o alvo dessa queda realmente é este fundo aqui, ó, tá? É este fundo aqui. Porque como ele é um gatilho negativo, pessoal, a impulsão dele já foi rompida, tá vendo? Ó? Se eu voltar lá no diário, ó, lá na semana, a gente percebe que a impulsão dele já foi rompida. Ó. O problema disso tudo, pessoal, é que houve uma tendência nova. Então, tudo que acontece aqui para baixo, tudo que acontece aqui no diário para baixo, no semana para baixo, isso aqui não é mais um alvo de falha. Ele é apenas um alvo de teste, entendeu? O alvo da falha, de falha, é só para o mensal. Porque esta tendência para subir é ela que tem que falhar nela mesma, tá bom? Ela tem que fazer o pullback, tentar romper, fazer a falha para poder subir, tá certo? É isso aí, meus amigos. Então, dito isso, nós vamos fazer, como é semanal e mensal, pessoal, para o day trade não faz muito sentido você ficar estudando esses tempos maiores, né? Isso aqui foi só para retificar o alvo dessa queda, tá, pessoal? O alvo dessa queda, na verdade, não é aqui, é lá naquele candle do mensal, tá bom? Agora, então, como isso aqui está caindo só, nós vamos agora para saber como operar o dia de hoje. Então, vamos lá. Então, eu não vou nem marcar linhas semanais aqui, porque o teste semanal, pessoal, é aqui em cima, ó. Aqui em cima, ó. É esse cara aqui, ó. Tá? Esse cara é gatilho por causa do gap, tá vendo? Ó? Por causa desse gap aqui, ó. Então, ele passa a ser um gatilho, tá bem? Esse é o teste. É muito longe, não vai chegar lá hoje. Então, eu não preciso marcar. Não, você vai marcar aqui embaixo? Vou, pessoal, vou deixar. Porque isso aí é um alvo. Ele não é um alvo de falha. Ele é um alvo de teste, tá bom? Porque o alvo da falha, pessoal, está no mensal, ó. É isso que vocês têm que entender, ó. O alvo da falha está no mensal, ó. Rompinando, devolvi, falhei, vou subir. Rompinando, confirmei, vou cair. Entenderam? Então, este é o alvo da falha. Tá certo? Nando, pode ser aqui? Pode, pessoal. Ele pode não terminar rompendo e parar aqui, ó. Ou ele pode terminar rompendo, bater aqui, voltar, falhar e subir.
Entenderam? Então, cada vez que fecha um mês, a gente vê aonde é o alvo e se ele falhou ou se ele vai continuar. Tá certo? Se ele fecha assim, obviamente que a tendência é fazer isso. Se ele fecha assim, obviamente que é tender isso e romper. Se ele fecha acima, aqui, ok? Se ele fecha acima, ele passa a ser o pullback desse cara. Daí ele vai testar isso aqui. Tá certo? Então, tudo aonde para o preço, a gente sabe. Mas isso quando o mês fechar, né, pessoal? Isso são análise mensal. O que para nós, convenhamos, não tem muito sentido a gente ficar para quem opera day trade, né, pessoal? Não tem muito sentido isso, não. Então, eu vou marcar a linha aqui, que nos apetece, que é essa daqui, ó. Tá bom? Essa daí. E a outra linha, pessoal, que apetece é aqui em cima, mas está muito longe, né? Vou deixar elas aí. Deixa aí. Pronto. Deixa eu só marcar com imã, né, pessoal? Porque eu não marquei com imã. E aí fica a linha fica fora do lugar, né? E no semanal, pessoal, qualquer erro da marcação do candle, ele é bastante pontos, né? É bastante pontos, é verdade. Olha só, marquei e marquei. Pronto. Agora, meus amigos, nós vamos atrás de quê? Do diário, né? Vamos ver o que o diário está aprontando, pessoal. Olha só, pessoal, nós estamos neste movimento aqui, ó. Este é o movimento que nós estamos, tá certo? Então, nós temos, se esse preço continuar caindo, nós já sabemos aonde é o alvo, né? Se essa tendência continuar caindo, este é o alvo, tá certo? Então, diante disso, o teste para cima nesse diário, pessoal, ele é onde? Aqui, né? Ó. Aqui. Nando, mas tem um gap aqui, rapaz. O que você está esquecendo do gap? Ó? Ao contrário, pessoal, ao contrário, lá do semanal que eu mostrei, esse gap não devolveu gatilho nenhum. Então, ele não tem sentido para nós colocar isso como alvo, tá? O alvo é aqui em cima, tá bem? É isso que eu entendo. Nando, qual é o outro alvo de teste do diário? Logicamente, né, pessoal? A impulsão da baixa. Então, o que, que o preço tende a fazer, pessoal, aqui, do diário? Ele pode continuar caindo daqui, não? Pode, pessoal, vai depender dos menores, né? Vai depender dos 120. Mas veja, se for retrair o 120 falhar, ele vai testar aqui, ok? Podendo ir lá, ok? Agora, perceba, se eu for fazer esta leitura, ó, aqui eu tenho 1.500 pontos, até lá eu tenho 3.250 pontos. Veja ontem, quantos pontos o preço andou ontem? 1.800 pontos. Agora aqui ele já andou quanto? 3.500 pontos. Então é possível ele ir lá? É, né? É possível ele ir lá hoje, sim, que dá 2.000 e poucos pontos. Tá certo? Quase 3.000 pontos. É possível, né? Se ele for retrair, bem dito. Então, os alvos de retração do 120 pode ser aqui e pode ser lá. Diante disso, eu vou lá para o 120 agora, tá, pessoal? Eu quero saber se esse preço tende a retrair ou tende a cair daqui. Esta é a grande sacada aí, tá bom? Vamos lá agora para o 120, ó. Ó, 120. Bom, o que que nós temos no 120? Ó, a tendência do diário é essa daqui, ó. Essa grandona aí. A do 120, que é aonde nós vamos operar, é essa daqui, ó. Percebe? É essa daí, ok? Então percebam, pessoal, que no 120 nós temos este movimento aqui, ó. Olha o gap, ó. Correto? Tá aí, o gap. Então, o teste do 120, pessoal, da filo dele,
é aqui, ó. Aqui, na razão e também na mínima do gap, tá, pessoal? Porque o gap, nesse caso, é o nosso gatilho. Por que, Nando? Porque ele rompeu o gatilho, ele rompeu a razão. Foi o gap. Então, o 120, pessoal, ele gerou dois alvos de retração, que eu vou colocá-los aqui. Ó, vou colocar o alvo do 120 agora. Intervalo atual. Ó, aqui, lá em cima, vou tirar essa aqui. E também vou colocar o alvo, pessoal, do 120 de retração na mínima do gap. Ele está com ímã, por isso que ele puxa para lá. Então eu vou colocar na mínima do gap, que é aqui, ó. Esse é um alvo, tá bem? Vou tirar, Nando, vou tirar essa linha do diário. Por que que você vai tirar a linha do diário, Nando? Pessoal, porque a linha do diário não impede o alvo do 120, tá? Ele não impede, tá bom? O micro sempre paga primeiro, então eu vou tirar aí, ok? Agora, pessoal, eu preciso saber. Então, veja, pessoal, se o 120 inverter essa fibra aqui, ó, se o 120 inverter a fibra, que começa aqui no gap, ele vai nesse alvo aqui. Se o 120 testar as razões aqui, testar aqui e tentar romper aqui, e não conseguir romper e falhar, ele também vai dar. Mas sem testar as razões, não. Tá bom? Não é a probabilidade, tá, pessoal? A gente trabalha com probabilidade, né? Então, é a probabilidade que o Premissas dá a leitura para nós. Mas agora eu preciso saber se eu vou para lá ou se eu primeiro vou tentar pagar essa fibra aqui, ó. Essa é a grande pergunta nossa no Day Trade de hoje. Por que, Nando? Porque se eu descobrir que ele vai para baixo ou para cima, eu tenho a minha probabilidade de trade, ó. Ele me dá o pagamento aqui, já me dá a minha meta do dia, ó, 500 pontos. Se por acaso ele vier para cá. Eu preciso descobrir se este gatilho não é apenas o pullback desse gatilho para ir lá para cima, ó. Entendeu? Então, eu vou agora fazer as minhas próximas análises, que é nos tempos menores. Será que ele vem para cá ou será que ele vai para lá, no início do dia? Claro, né, pessoal? Se o gap não atrapalhar tudo que a gente estuda aqui, porque o gap normalmente ele atrapalha, né? Ele abre lá para cima, lá para baixo, e aí você tem que fazer nova análise, né? Mas está tudo bem, é assim mesmo que é, tá certo? É dessa maneira que é. Então, o que que eu vou fazendo? Eu vou pegar aqui, botar essa tendência aqui, deixa eu só ver como é que está marcada. Qualquer intervalo, eu preciso ver no outro candle, no outro gráfico de outro tempo, aqui. Pronto. Agora eu vou lá nos 60 minutos. Eu preciso saber se esse gatilho lá nos 60 vai pagar a FIBA ou vai fazer a retração. Vamos lá. Olha só, pessoal. O 60 é uma falha, tá vendo? Ó? Uma falha. Uma falha. Então, esta falha é uma falha que tem uma característica de pullback, porque ela não está confirmada ainda. Percebem? Não está confirmada ainda. Tá, tá, Nando, mas aonde você vai confirmar esta falha, então? Aonde que é? Aí, pessoal, eu vou confirmar no 30 minutos. Então, aqui no 60, eu vou agora apagar isso daqui. No 60, eu vou marcar onde é a falha, ó. Tá aí a falha, pessoal, ó. Ele rompeu, ó, um pouquinho, mas rompeu. Pronto, se ele rompeu, eu tenho a informação. O alvo desta falha, aqui. Mas lembrando, ela não está confirmada, tá bem? Não está confirmada. Ok, agora eu vou ver no 30 minutos. Olha só, para ver se aquela falha está confirmada. No 30 minutos, né, a nossa tendência também é baixa, e o pullback dela chegou na razão, ó, isso é uma razão, chegou na razão. Lembrando, pessoal, o melhor ponto de venda desse trade é aqui, ó.
Não é a razão, porque a razão está acima da mínima. Então, nesse caso, é a mínima da tendência, tá bom? E também a mínima da razão. Aliás, a máxima da tendência e a mínima da razão, ó. Ponto de venda, tá certo? Ok, aqui no 30. Mas o que aconteceu com o 30 aqui? Percebe os movimentos, ó. Um, pullback. Dois, pullback. Ok? Três. Então eu tenho um, dois, que envolve aqui, e o terceiro que é aqui, ó. Este cara falhou. Falhou. É um arroz com feijão. Então o preço tende a descer. Então, a minha leitura gráfica é que o preço falhou para vir pagar a FIBO de quem? Do 120, né? Ó. Então, esta falha está dizendo que o preço vem para cá. Ponto. Agora, pessoal, eu vou operar essa ideia. Obviamente, pessoal, que se o preço abrir para cá, para cima, aqui para cima, então, aí eu tenho este movimento, né? Ó. Aí eu passo a operar este movimento aqui, ó, do 120. As retrações e as impulsões. Daí muda, entendeu? Se o preço abre aqui para baixo, né? Talvez ele vai fazer o teste e pagar, ou ele já pode vir direto, tá bem? Então é isso, né? Cada vez, então o gap ele vai me dizer que tipo de trade a gente vai fazer, tá bom? Mas se o preço abrir sem o gap, obviamente que a gente tem vendas, tá bom? Obviamente que a gente tem vendas. Mas só, pessoal, porque eu preciso trabalhar. Ixi, já abriu, pessoal, ó. Abriu abaixo aqui, ó. Tá vendo? Então vai vir para cá. Eu nem tô olhando o mercado, ó. Vai vir para cá. Essa é a probabilidade. Tá bem? É a probabilidade. Agora, pessoal, eu ia lá, eu vou lá pro. Ixi, já tá abrindo, né, pessoal? Já perdi o bonde, né? Oh, não, eu vou te contar uma coisa. Eu fico falando, falando e não presta atenção na hora de abrir o mercado. Aí estava. Vamos lá, vamos aguardar. Então, pessoal, ó, esta falhinha aqui dos 15 minutos tem um alvo, ele está pagando, ele tem que inverter. Isso aqui é uma tendência, tá, pessoal? Ele tem que inverter, o micro tem que inverter a tendência de alta para vir para cá, ó. Mas já houve a falha aqui, ó, abaixo da razão, abaixo daqui, tá vendo, ó? Olha só, puta merda, pessoal, perdi o trade inicial, mas eu fico bem. Ô, cizenando, viu? Ó, o 10 confirmando, pessoal, olha só, abriu sem gap, ó. Ô, Cisena, eu vou te contar uma coisa, hein, rapaziada? Já podia estar na meta, dormindo. Oh, meu Deus do céu. Fico falando abobrinha aqui, pronto, perdi. Nossa senhora, viu, pessoal? Vou te contar. Olha que coisa linda, pessoal. Meu Deus do céu. Ai, ai. Eu vou te contar, viu? Puta merda. Mas tá bom. Ô, Cizenando, mas eu não. Que coisa, pessoal. Oh, está. Não deu tempo, pessoal. Fiquei falando, falando, falando e podia estar vendido. Oh, tá, merda. Está bom. Vamos voltar ao que interessa agora. Então, vamos voltar para cá. E tá bom, pessoal. Tudo certo. Agora vamos esperar o que vai acontecer. Vou voltar para o 120 para cá. Só vou anotar as linhas do 15 agora, que faltou, né? Então, eu vou mudar aqui. Deixa eu ver. Pegar os 60 aqui. Ó, pagou os 60. Oh, meu Deus do céu. Tá bom. Tá aí a do 30. Eu vou pegar e voltar aqui. Agora não adianta ter pressa, né, pessoal? Já foi, perdi o trade, perdi a entrada. Pessoal, é difícil para mim gravar as coisas, gravar o meu trade, sabe? Porque eu tento gravar de uma forma didática e aí é duro conciliar o ganho, né? Conciliar o trade, na real, com a fala, né? Não é fácil, não. Para mim, não é. Talvez para alguém que seja melhor do que eu seja, né? Mas para mim não é. Eu tenho dificuldades, né? Então eu sofro muito com isso, tá bom?
É isso. Então eu vou aqui agora, vou tirar essa linha, porque o 60 está aparecendo em todo lugar, eu não quero que apareça nos outros tempos. Então eu vou tirar aqui. Agora, pessoal, até calma, agora não tem mais o que fazer. Eu perdi aí a abertura, perdi o trade, e tá tudo bem, tá certo? Vamos partir para outra. Ah, somente no teclado, ok. Então eu vou marcar aqui a linha, vou marcar os 60 aqui. Olha aí, ó, pessoal, mas é uma coisa séria, né? Não me conformo, pessoal. Agora eu vou marcar o 30. Não tem muito o que fazer isso aqui, né? O 30 já era uma tendência de baixa, inverteu ali, está invertendo. Vou ver aqui se ele vai romper aqui embaixo, vou deixar essa linha aqui. Pronto, vou tirar essa daqui. Ele não rompeu ainda, porque ele não fechou, né, pessoal? Tá tentando romper. Agora eu vou para o 15. O 15 já é alta, né? Por que que o 30 está aparecendo? Todo mundo. Meu Deus. Vou tirar isso daqui. Vou colocar a linha aqui. Vou pegar o 15. Vou colocar aqui. Ter a razão lá em cima, tá bom? Vou pegar agora o 10, né? Que eu iria operar, né, pessoal? Olha aqui, pessoal, olha aqui, ó, o 10. Eu ia dizer, o 10 é que tem que fazer a falha para cair, porque papapá e papapá. Olha aqui, ó a falha, rompeu, confirmou. Olha a falha. Pelo amor de Deus, né? Eu fico doente com isso, pessoal. E abaixo da razão, né? Ó, abaixo da impulsão, ó. Foi testar lá, ó, certinho. Ô, Cizenando, tu é um tapado, meu. Demora para fazer as coisas, dá nisso. Mas tá bom, vamos lá. Então agora eu vou marcar o 10. A tendência é aqui e a razão é aqui. Pronto. Sim. E agora é esperar, né, pessoal? Não tem mais o que fazer agora. Perdi o bonde, agora é esperar o próximo bonde passar. Tá certo? Aqui já era baixa, olha só. O 5 já era baixa, confirmando o 10, pessoal. Olha aqui, ó. Oh, meu Deus. Ah, pessoal, eu olho isso aqui, eu fico doente. Eu fico doente. Ah, está bom. Premissas, pessoal, ele é fenomenal. Fenomenal. Esta é o que eu digo, disse ontem. Show esse negócio de modéstia, tá? Ele é bom mesmo. E ponto, acabou. Quem crê, crê. Quem não crê também vá fazer outra coisa da vida. Ou vá fazer outro operacional e não fique enchendo o saco aqui. Essa que é a verdade. Ai, ai. A gente às vezes recebe uns comentários aí que eu vou te contar. Vamos lá. Um minuto. Eita. Tá muito lá em cima, pessoal. Um minuto. Meu Deus do céu. Ele nem vai retrair tanto assim ou vai? Não vai, né? Então tá bom, pessoal. Agora vamos para o nosso operacional, né? Vamos ver se agora a gente consegue fazer alguma coisa. Ó, pessoal, não rompeu ainda não, viu? É o que eu falei lá. Não se anima muito com esse rompimento ainda não. Por que, Nando? Porque ele não testou a razão. Ah, pode romper, Nando, 120? Pode, pessoal, pode. Mas não é a probabilidade. A probabilidade é sempre de testar, tá, pessoal? Mas há momentos em que ele vai romper sem fazer o teste lá, sim, né? Ele aqui a tentativa estava clara, né? Confirmada que ele ia fazer isso. Agora, se vai romper ou não, aí é outro departamento, né? Então, diante disso, eu vou fazer o quê, meu Deus? Eu vou. Ah, tá. Agora eu vou reduzir aqui. Ao... Ah, merda, eu já podia ter. Tá com a minha meta no bolso, pessoal. Mas é uma. Agora é ter calma, né? Não precisa ter pressa agora. Agora eles têm que esperar o 10 te dar a entrada, né? Tem que esperar o 10 minutos te dar a entrada. Tá bem? É isso que tem que fazer agora. Então eu vou colocar aqui o 10, está aí. O 3 está aqui. 1 está aqui. E esse aqui está aí.
E agora, pessoal, eu vou aguardar um pouquinho, tá bom? Para ver o que a gente vai fazer, tá certo? Lembrando que eu estou no 100% da fibra dos 120. Eu paguei ela, tá, pessoal? Agora resta saber se nós vamos rompê-la, criar uma nova ou não. Tá, ó, tá aí ó, o pagamento dela, tá certo? Então, agora nós temos que aguardar, tá certo? Então tá bom. Eu vou aguardar agora, pessoal, uma nova probabilidade. Quando ela acontecer, eu volto aqui, tá certo? Então vou dar uma pausa e vou aguardar um pouco. E agora, né, pessoal, a gente vai marcando aqui, né, os menores, vai vendo, né, o que o pessoal está fazendo, né, para quando houver a operação, né, no 10 me der a operação, daí a gente já sabe o que o preço pode fazer, né? Aonde entrar, como entrar, fazer, tá certo? Então é isso. E agora a gente vai marcando, vai deixando tudo certinho, ó, vai esquematizando. Rapaziada, o premissas é o seguinte, né? Quem está do YouTube aí, ó, quiser, nós temos um treinamento gravado, tá? O Premissas 3, o definitivo, né? Que é o nome do curso. Foi o último que eu fiz, que eu não pretendo fazer outro, tá? Então, a não ser que ele sofra algumas evoluções que necessite de um novo, mas por enquanto as evoluções eu estou, que por acaso acontecer, a gente vai atualizar no grupo de estudo que a gente tem, né? E o grupo de estudos ele é feito somente para quem fez o treinamento, né? Senão não tem sentido. Que a gente não volta em conceito para trás, né? Não volta. Então é para maturar mesmo, né? Insistir, insistir, insistir até a pessoa entender, né? Para ler certinho os premissas livres e como é que se opera ele, tá bom? Então é isso, né? Então, mas então quem tiver interesse, né? Que não fez ainda, que se identifica com esse modo de operar, pode adquirir lá o treinamentozinho, o link vai estar na descrição desse vídeo, certo? Na descrição e também no primeiro comentário, tá bom? E como é um curso gravado, a pessoa ela pode tirar as dúvidas direto comigo no Telegram ou no grupo do Time 10 do Telegram, né, que é o grupo aberto do Premissas, tá bom? Então, é isso. E depois que a pessoa fizer o treinamento, se ela quiser entrar no grupo de estudos, né? Esse grupo de estudos, pessoal, ele tem um custo de R$ 100 por mês, tá bom? Ele dá para você, é, ele dá para você 8 aulas mensais, né? 2 por semana, tá bom? Então, quem tiver interesse, que já fez o Premissas e quer participar, está aberto. Desse mês agora já começou, né? Já está na metade praticamente. Mas no mês que vem, daí no próximo, quando terminar esse, a gente reabre um, nem sei as datas exatas, mas enfim, a gente reabre um por mais 4 semanas, né? É 4 semanas em 4 semanas, nem sempre coincide com o início do mês, tá? Essa é a ideia, tá bom? Até ter demanda, né, pessoal? Quando não tiver demanda, a gente encerra o projeto e tá tudo bem, continuamos a vida, ficamos lá com o grupo aberto e tá tudo bem. Tá certo? Vida que segue, então, vamos lá, aguardar. E outra coisa, né, pessoal? Se tu gosta do conteúdo, cara, não custa lá dar um ok, lá, um likezinho lá no YouTube, não custa você colocar um comentáriozinho, né? Faz algum comentário, sei lá, tá bom? Isso ajuda demais, né? Outras pessoas a descobrirem esse conteúdo. Tá certo? Muito bem. Então, pessoal, nós temos aqui agora, estamos aguardando, ó, podemos ter um trade de compra, tá, pessoal? Como assim, Nando, se a tendência é de baixa? Uma compra até o ponto da venda, né, pessoal? Certo? Então, por enquanto, ó, isso aqui é ponto de compra, tá? Ó, é 100% da fila. Mas a tendência do 10 é baixa, ela tem que falhar para subir. Ela só vai subir se fizer isso, ó, se inverter ou se testar os pontos da venda e falhar, né, ó, ou falhar para poder subir, senão não vai, tá bom? Pode subir direto? Não, pode, porque aqui é um ponto de compra, pode, tá bem? Por quê? Porque é o 100% da fila,
por isso, tá certo? E não foi rompido ainda, tá bem? Então, a gente vai ver aqui. Para dar a compra, o que, que tem que acontecer, não? Tem que acontecer um gatilho verde. Olha só, pessoal, um gatilho verde aqui do 10. O 5 tem que confirmar esta falha. E aí a gente vai tentar fazer o 3, tá bom? Esta é a ideia. Então, vamos ver se vai dar a compra aí, né? Se der a compra, a gente faz. Se não der, a gente não faz. Simples assim. Como é que tá o volume disso aqui, pessoal? Vamos dar uma olhada? Puta merda, é muito compra, né, pessoal? Tem que comprar certinho, senão a gente se estropia. Tá doido, seu José? Vamos ver, pessoal, vamos ver. Vamos ver se nós vamos ter uma probabilidade de compra. Falta 1 minuto e 50 segundos. O 15 também não rompeu. O 15 fechou invertendo, né, pessoal? Então o 15 está numa tendência de baixa também. Ele tem que falhar. Todo mundo aqui é tendência de baixa, tá, pessoal? Todo mundo é tendência de baixa. O problema é que eu estou no 100% dela. O movimento do 10 ainda vai fazer isso, a não ser que ele falhe as razões, tá, pessoal? Tá bom? Vamos ver aí o que vai acontecer. Por que que você não acredita em rompimento? Porque ele não foi testar, cara. E aí a gente sempre acha que ele vai testar. Veja, aqui ele rompeu sem testar, ó. Olha lá em cima aqui, ó. Ó, ele não foi testar lá, ó. E criou outra tendência, tá vendo? Ó? Ele não foi, tá? Não foi. Então, se não foi, não foi. Mas era a probabilidade, tá bom? Então, vamos ver aqui agora o que que vai acontecer. Ó, falta 45 segundos para ver se a gente vai conseguir fazer uma vendinha, ou aliás, uma comprinha, né? Por enquanto, é uma compra de retração, que pode se tornar uma compra que suba lá para cima, tá, pessoal? Tá bem? A gente não sabe. Não é a probabilidade. Não é normal ele subir direto. Mas, olha, vai dar compra aqui, provavelmente, ó, vai dar compra. Mas eu tenho um ponto de compra, né, pessoal? Ó, no mínimo é aqui. Eu não posso comprar no topo desse movimento aqui, ó. Não posso comprar aqui, não. Aqui está negativo. Não posso comprar aí, não. Tá? Ó, deu compra, tá, pessoal? Deu compra. O lugar da compra é aqui. Ah, não, você pode comprar uma falha confirmada aqui, não sei o quê, papapá, patatá, pessoal, tá no topo. Eu não posso comprar aqui. Deixa o preço embora, então. Tá bem? Ele tem que fazer a retração para a gente poder entrar. Tá certo? Então, vamos ver. Bora ver, Xizão. O que que vai acontecer? Vamos ver. Deixa o bicho descer aí vamos ver se ele vai dar a nossa entrada. E também pode romper e ir embora, tá, pessoal? Pode romper e ir embora. Ele pode descer também aí, tá? Porque o 10 é uma tendência de baixa, tá bem? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer esse trade, né, pessoal? Vamos ver. Ó, ó, começa a prestar atenção, ó. Rompeu, mas o minuto não confirmou esse rompimento do 3 ainda não. Vamos ver. O minuto também rompeu, tá, pessoal? Então vamos só, não tá dando compra ainda não, tá? Tem que ter calma. E vender eu não vou vender aí, tá, pessoal? Porque o 5 rompeu lá, eu não posso vender não. Bom, eu vou botar uma linha melhor aqui nesse minuto. Então, o minuto não rompeu não, pessoal. O minuto não rompeu não, ó. Então o preço ainda está trabalhando. Vamos ver. Mas o 3 rompeu, né? Então a gente fica meio veiaco aí. Vamos lá.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nando, mas o 10 confirmou uma falha para cair, pessoal. Mas olha onde que a gente está, né? Olha o que o 5 fez. Como é que eu vou vender isso aqui? Não dá, né, pessoal? Não dá, não dá, não dá, Cisena. Não dá. Espera. Tenha paciência, acabou. Tenha paciência, rapaz. Tenha paciência, rapaz. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos pagando a FIBO do 10, né? Estamos pagando ela. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer algum trade aí. Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó, tá vendo? Ó, se eu tivesse, ó, vamos lá, meu amigo um minuto, falhou, mas não confirmou, né? Então não deu para mim entrar, porque o 5 3 rompeu, daí eu fico meio assim, né, para fazer a entrada, não deu. Vamos ter calma. Não deu, não deu. Olha aí, ó, vai embora, ó. Não deu para fazer a compra, pessoal. Ai, Cisena, isso aqui é ponto de compra, tá, pessoal? Não é, o 120 não criou outra fibra ainda não, tá? Só que o 10 é uma tendência de baixa, percebam. Então, o micro sempre paga primeiro, só que ele tinha que ter ido lá testar. Não foi? Como é que eu vou vender com 5 dando compra no gatilho do 10? Eu só não comprei porque um minuto não deixou eu comprar, tá bom? Só por isso, certo? Ok, Senado, vamos lá. Bora, 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 bora. Para o que interessa. Vamos lá. Vamos ver. Não, você vai vender aí se o 10 falhar e o 5 confirmar? Mas o 5 não vai confirmar o 10, né? Ó. Não vai, ó. O 5 vai fechar fora do 10, né? Ah, não. O 5 não vai fechar fora, não. Vai fechar junto com o 10, né? Se o 5 confirmar aqui, pessoal, eu vendo também aí, tá? Porque eu tenho um espaço para vir, né? Ó. Bom, e quem sabe ele rompe, né? E se manda daí mesmo. A gente nunca sabe. Mas eu devia estar vendido daqui, né, pessoal? Eu marquei bobeira demais. Demorei muito para fazer minha pré-análise. Se eu não tivesse falado lá do mensal, eu já estava sossegado por hoje, né? Mas tá bom. É assim que é, pessoal. O mercado é assim. Um bonde passa e ele deixa outro depois, né? Tá certo? Ó, pessoal, isso aí pode dar uma venda agora aí, tá? Olha só. Isso aí pode ser uma venda, viu, pessoal? Ó, isso aí é venda, tá, pessoal? Isso é venda, pessoal. Aí é venda, tá, pessoal? Isso é venda. O preço vai vir pro fundo, aí, tá? Eu tô vendido, tá, pessoal? Vendido, tá? Eu vou sair aqui, ó, se ele me estopar, porque tá muito alto, tá muito caro o stop, tá? Tem que sair aqui, ó, tá bom? Ó, não, eu vou sair aqui em cima, tá, pessoal? Eu vou sair aqui em cima, ó. Aqui em cima eu saio. Ah, tá tranquilo, pessoal. Tô vendido, tô tranquilo. Meu stop tá vendido aqui, ó. Eu tô tranquilo, tá? Eu saio aqui, tá? Aqui nessa linha amarela aí, tá bom? Nando, por que que você vendeu? Por que você não esperou o 10 fechar e o 5 confirmar? Porque um minuto, pessoal, ele fez uma falha, o 3 fez a falha confirmada, ele tem um alvo aqui embaixo, ó, tá bom? Então, e o 5 desfalhou aqui, tá vendo? Ó, e o 3 confirmou a falha do 5. Então, eu estou tentando essa vendinha curta aqui. Quem sabe ele rompe, né?
ou eu tomo stop, né, pessoal? Toma um stop aí, tá tudo bem, aguardo o novo trade e tal, e tá tudo certo, tá bom? Então, Nando, qual é o teu stop aqui, ó? Em torno de 70 pontos, tá, pessoal? É esse meu stop, tá bem? Nando, aonde você vai sair desse, aonde que você vai botar no zero, aonde que você vai proteger aqui? Ó, pessoal, a falha é do 3, né? Então, e o 3 já fez outra falha, o preço pode não ir, viu? Eita, Cícero, vou te contar um negócio. Tu hoje tá complicado, hein, acabou. Vamos ver, pessoal, vamos ver. Vamos ver se a gente vai conseguir caminhar com esse trade, tá? Senão a gente vai estopar. Ali aonde eu disse, tá, pessoal? Ó, se ele subir, nós estopamos aqui sem conversa, tá certo? Sem diálogo, porque é um trade de risco, tá, pessoal? Não é um trade do 10 confirmado pelo 5, não é. Então eu não posso ter um stop condizente com o 10 e o 5, não dá, tá bom? Então vamos ver aí se ele vai descer. Vamos lá. Quando ele chegar no alvo, pessoal, quando ele chegar no alvo, a gente tem que proteger o trade, tá bom? Porque é um trade de 1 minuto, tá, pessoal? Ó, pessoal, pode continuar a venda do 10 e do 5, tá vendo, ó? Eu não acredito em rompimentos, tá, pessoal? Porque ele não foi testar lá em cima. Eu não acredito, tá? Não acredito em rompimentos, tá bem? Então, por isso que eu me protejo quando chegar no alvo, tá certo? Por isso. Mas ele pode falhar aí, viu, pessoal? Faz parte do trade, né? A gente tem que. O que a gente não pode fazer é segurar um trade mal feito, né? É isso que a gente não pode fazer, tá bom? Então, vamos embora. Vamos ver se ele vai descer. Já estamos com alguns pontinhos aí, pessoal. Já estamos aí com mais de 100 pontos aí. Só falta ele descer. Vamos ver se ele vai descer. Lembrando, né, pessoal, eu perdi a venda do dia, né? Eu perdi a minha venda era lá em cima. Eu já estou no meio do caminho aí, desesperado, tentando montar no trade aí e tal, não sei o quê, não sei o quê. Então, é isso, tá certo? É isso que eu estou fazendo. Mas com a técnica embaixo do braço, tá bom? Vai, rapaz, dá esse alvo uma vez aí para mim me proteger. Ai, ai, pessoal, não é fácil não, rapaziada. Ó, teu alvo, tá, pessoal? Agora ele tem que ir embora, você não pode falhar mais, eu já estou protegido, tá bom? Porque o alvo dessa venda, pessoal, é aqui embaixo mesmo, ó, não tem o que fazer, tá? Ó, é aí, ó, acabou, ó. Meu trade foi bem sucedido. Eu estou protegido agora, tá? Eu já não posso mais tomar stop, tá, pessoal? Eu não posso mais tomar stop, tá bem? Não tem sentido tomar stop aí, tá? Eu não sei se vai romper, tá bom? Eu não sei se vai romper. Mas eu já estou, pessoal, com. Meu Deus do céu, vai dar meta, pessoal. Um tradezinho desse vai dar meta. Meu pai do céu. Ó, eu não posso mais tomar stop, tá, pessoal? Já estou com quase 300 pontos aí. Nando, aonde você vai sair, Nando? Vou marcar, tá, pessoal? Aonde que eu pretendo sair do trade, tá bom? Como eu sempre faço aqui com vocês, né? Aqui no 181. Deixa eu ver se ele vai vir, né, pessoal? Tem mais essa também, né? A gente não sabe se ele vem. Ele pode falhar isso. Aí é o alvo, tá, pessoal? Isso é alvo. Eu não posso mais tomar stop, tá, pessoal? Não posso tomar stop, tá bom? Eu não tomo stop nessa operação, tá? Não é aqui, aqui, pessoal. Aqui é os meus 500 pontos. Deixa eu ver aqui certinho. Não, um pouquinho para cima. Ah, deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ver, pessoal, se ele vai romper, o que que ele vai fazer. Tá bom? Ó, já pagou, meu trade foi pago, viu, pessoal? O meu trade foi pago, ok? Eu não sei se ele vai romper, não, tá bom?
E eu não acredito no rompimento. Por isso que eu estou me protegendo, tá, pessoal? Ó, meu stop está aqui, ó. Eu não tomo mais stop hoje. Não nessa operação aqui, tá? Nessa eu não tomo. Ou ele me dá o alvo, ou ele me tira no zero e eu aguardo uma nova oportunidade, tá bom? É isso. Tá certo? Então nós vamos aguardar ver o que ele vai fazer. Se ele vai criar um novo tipo, o que ele vai fazer. Ver se ele vai chegar no nosso alvo, vai pagar o nosso gain, né, pessoal? Olha, tá chegando. Venha que venha, seu bolso, seu Zé, seu José. Venha que venha, seu Zé, seu José. Ah, e vai chegar, pessoal. E vai chegar. E vai chegar. E vai chegar. Ai, pessoal, o Premissas é foda, né? O Premissas é bom demais. Ele é bom demais. Pode até não dar o trading, pessoal. Eu já tô feliz, né? Já tô aí com. Meu Deus do céu, falta um pouquinho, pessoal. Eita, vai lá, acabou. Vai lá, meu filho. Vai lá. Vá, vá. Não se apoquete, não, caboclinho. Olha, pessoal, falta muito pouco para dar minha meta. Mas muito pouco. Dá até vontade de sair do trade já. Mas não vou sair, né, pessoal? Como vocês sabem, eu mantenho a minha disciplina. Pode voltar e não tem problema, né? Eu mantenho ela, tá bom? Eu mantenho ela. Se você não aprende a maximizar o seu lucro, você nunca vai ter a chave virada no day trade, pessoal. Você jamais vai ter a chave virada no day trade. Se você não maximiza o seu lucro, tá certo? Mas ele está enrolando aí, né? Ó. Tá enrolando, tá enrolando. Aí, ó, vai voltar. Aí, ó. Viu? Eu não acredito em rompimento, pessoal, se ele não testou a razão. Lembre-se disso. Eu não acredito, tá? Meu stop está no zero, tá, pessoal? Aqui em cima, ó. Tá bom? Eu vou esperar ele me dar o alvo. Se ele não der, ele pode me dar compra e eu compro, e daí tá tudo certo, e também a gente bate a meta. Não tem problema, tá bem? É isso. Dito isso, nós continuamos no trade, tá bem? Vamos lá. Ó, isso aqui é um ponto de venda, viu, pessoal? Ó, isso aqui é um teste natural. O que que ele não pode fazer, Nando, aí? O que que o preço aí tem que evitar o preço fazer? Ele não pode romper e confirmar. Daí, ó, se ele confirmar aqui, pessoal, aí o negócio em banana, tá bem? Aí em banana. Em banana. Mas ele ainda não inverteu a FIBO, não, tá, pessoal? Ele não inverteu a FIBO, não, Cisana. Estamos na luta ainda, Cisana. Vamos ver, acabou. Rapaz, ele inverteu sim. Não, não inverteu não. Ah, verdade. Vamos ver o que que ele vai fazer aí, pessoal. Se ele inverter e confirmar, pessoal, fica ruim, né? Putz. E o 5 não rompeu, pessoal. Olha que 5 safado. Não rompeu, não criou a fibra dele de baixo ainda. Outra. Outra, é duro, pessoal. Para o preço romper sem testar a razão, sabe? É difícil mesmo. Eu sei disso. Mas eu já sabia, né, pessoal? Eu estou avisando desde o início. Eu não acredito nesse rompimento. Eu poderia muito bem sair do trade já, tá bom? Ó, com meus quase 300 pontos aí, tá bom? Mas eu não vou sair, tá? Ele falta muito pouquinho aqui para dar meta e ele pode romper, tá, pessoal? Pode romper sim, tá bom? Então vamos ver. Mas tem que ter calma, né? A gente não pode se desesperar. Essa que é a verdade. É, não perco mais mesmo, eu só tenho a ganhar nesse trade, né, pessoal? Perder, eu não perco. Eu estou protegido, estou sossegado, né? Estou sossegado. Então, eu vou acreditar que ele vai me dar a minha meta. Se ele não me der agora, ele me dá depois. O mesmo tipo de comportamento.
Esse que é o detalhe, pessoal. Ou você mantém o seu comportamento, ou você mantém a tua disciplina, senão você não vai conseguir, pessoal, vencer nesse mercado. Ele pode me tirar, pessoal, ele pode subir lá. Ó, o meu stop, pessoal, está aqui, ó. Aqui, ó. Ele pode muito bem ir lá me tirar, ó. Entendeu? Pode, tá certo? Então, e aí? O que que eu posso fazer? Não é um stop negativo, pessoal, é um stop positivo ainda, tá certo? Eu vendi essa falha aqui, ó. Ó, falhou o 3, falhou 1 minuto, confirmou o 5 tinha vindo para cá e eu fiz a venda. Agora eu tenho que esperar. O que que eu posso fazer? Eu sei que ele pode não romper aqui. Ó. Eu sei, o 5 já não rompeu, ó. E a gente já fica preocupado agora, né? Será que eu vou? Será que eu venho? Será que eu vou? Será que eu venho? E aí, danou-se, né? Se ele tirar, tirou. Acho que foi ontem, né, que eu fiz 2 trades que ele me tirou e depois, hoje é quarta, foi na terça-feira que eu fiz isso. Eu fiz 2 trades, o preço andou, um andou 460 também, eu não saí, e me estopou, tirou. Aí depois andou 300 e pouco, também não foi. Aí o terceiro foi, né? É assim que é, pessoal. Às vezes vai, às vezes não vai. Qual é o problema desse trade, pessoal? É o alvo, ó. Isso aqui é ponto de compra. Entendeu? E se ele não criar outra fibra aqui, o preço vai subir, pessoal. Não tem conversa aí. Tá? E eu sei disso. Em 1 minuto começa a fazer isso, ó. Já está fazendo as cagadinhas dele para subir. Tá bem? É isso aí. Então, a minha venda, pessoal, era aqui, ó. Bem aqui. Esta era a minha venda. E eu perdi. Tá bom? Eu perdi ela. Sabia que o preço ia cair, mas eu perdi a venda. Eu perdi um monte. Então, agora eu estou tentando pegar o preço no meio do caminho, né? Então, a venda tinha um alvo e dava a minha meta. Aí eu não consegui fazer. Então, agora eu estou num outro trade aí, tentando romper agora, né? Não sei se nós vamos conseguir fazer esse rompimento aí, tá bom? Ó, o 30 já fez o rompimento também. Vamos ver, né, pessoal? O problema, pessoal, eu sei que o preço tende a cair, né? Essa é que é a verdade. O problema é, ele pode retrair, né, pessoal? Este é o problema, tá? Porque quando o 120 paga a FIBO dele, pessoal, tudo que os pequenos têm que fazer é falhar para subir. Ou mantenha o rompimento, vá para cima aí, tá bem? Nando do céu, já tá lá e já foi, cara. Já inverteu 1 minuto, ó. Ele já inverteu aqui, tá vendo? Ó? Já inverteu, ó. Já tá indo lá me tirar lá, ó. Ó. Pronto, ó. Já vou ficar estrupiado aí, não? Isso aí, vamos ver. Vamos tomar um estoque aí, Cisana? É bem possível. É bem possível, porque ele pode vir até aqui para dar a venda, ó. E aí ele me estopa, né? Eu vou sair, eu não vou tomar estoque. Eu saio do trade aqui nessa linha, tá, pessoal? E ponto. Acabou. Certo? Eu saio do trade nessa linha, tá, pessoal? E tá tudo bem. E é assim que é. Se não, eu vou aguardar. Olha, pessoal, o 10 não rompeu também. O 5 fez uma falha. Não, você vai comprar esse 5? Não, pessoal, não dá para comprar aqui. Ainda não dá. Ah, Nando, mas aí o 5 vai subir aí, ó. Sim, mas eu não posso comprar porque não tá, o preço não está dando a compra, né? Eu só posso sair do trade agora. Eu estou vendido, posso até querer sair, mas eu não vou sair, pessoal. Adianta eu sair do trade agora aqui? Não, né? Ó, se aqui ele pode dar venda, até aqui pode dar venda, até aqui, ó, ele pode dar venda ainda, ó, né? Então por que que eu vou sair do trade? Não, não vou sair não. Vou esperar. Ó, até aqui ele pode dar venda, ó. E o meu stop está aqui acima, ó. É bem aí, ó.
Nesse teste aí do branquinho foi que eu comprei, tá? Porque eu comprei. Eu vendi. Certo, pessoal? Então vamos aguardar aí, tá bom? Aguardando. Mas o mar não tá para peixe aí não, tá, pessoal? Por enquanto, tá? Não sei. Houve esse rompimento aí, 10, né? Vamos ver o que acontece. Se nós vamos descer. Ah, pessoal, que pena, né? Que eu perdi a venda inicial. Mas tá bom. 9h40, pessoal, 9h40. Às 10 horas o preço dá uma sacolejada, né? Fica. Ó, pessoal, aqui também pode dar uma compra daqui a pouco, viu? Pode dar uma compra também, viu? Se o 5 romper aqui, ó, e o 10 devolver esse rompimento aqui, nós temos uma compra que pode subir o preço aí, tá bom? Mas por enquanto, não. Por enquanto é queda. Não tem conversa. Por enquanto é queda. E não tem conversa. Então aqui, pessoal, eu saio praticamente no zero e até aqui o preço pode cair, tá bom? E é só aguardar agora. Não há mais o que fazer. É isso aí. Eu vou dar uma pausa aqui, tá, pessoal? Para não demorar muito esse vídeo, tem muito o que fazer aí, né? Só aguardar mesmo. Ó, pessoal, quase me estopou, ainda não pegou a minha ordem de stop gain, tá? Tô quase no zero aí, tá tudo bem, praticamente no 0 a 0, tá certo? Mas se o 10 vai fechar assim, falta 2 minutos, nós temos compra, tá, pessoal? Temos compra, tá bom? Se o 10 fechar assim, tá bem? Mas aqui ainda é venda, tá, pessoal? Ainda não é compra, tá bom? Ainda é venda, tá bem? Ainda é venda, certo? E outra coisa, compra aqui, pessoal, é só retração desses movimentos aqui, ó. Tá, ó, é só retração desse 10 aqui, tá, ó. Pode ser aqui, pode ser mais para cima, pode ser aqui. Não sei aonde vai ser, não, mas a compra aí, ela é de retração dos pequenos, tá? Não é ainda a compra da falha do 120, não, tá bom? Não, mas por que que você não sai de trade, cara? Eu já, olha, já perdi quase tudo aí, pessoal. Ainda não deu compra. Então, você de trade. A hora que der compra, eu saio. Eu tô protegido. Se ele me tirar, tirou. Vai fazer o quê? Ah, Nando, você devia ter saído aqui, cara. Olha, quando ele fez essas falhas confirmadas aqui na razão, ó. Realmente, pessoal, essa aqui foi uma falha minha, ó. Tá vendo essa falha aqui? Na razão? Eu poderia ter botado o stopzinho aqui, ó. Poderia, né? Poderia, sim. Mas nesse momento, ó, o 5 estava abaixo de ponto de feedback, o 3 estava abaixo de ponto de feedback. Nesse momento, ainda não tinha muito sentido. O preço poderia romper ainda. Então, não pode ainda, né, pessoal? Não deu compra ainda. Não deu compra ainda. Se o 10 falhar, pessoal, aqui, ó, eu sinto confirmar aqui, eu vou sair do trade, né? Vou sair do trade e vou achar um jeito de comprar, tá bom? Mas o 10 tem que falhar, né? Senão, não. 10 tem que falhar e, ó, o 10 não falhou, pessoal. Aliás, o 10 falhou para sair, viu? Não para subir. Então, não posso comprar e o preço vai continuar caindo, ó. Ah, não, não sei o quê. Se não sei o quê, ele me tira. Pronto, acabou. Nando, mas o 10 falhou, confirmou e não foi.
Ó, o 5 fez a falha, tá vendo? Ó, ponto de venda. Não tem sentido eu comprar essa falha do 10 aqui. Não há sentido nisso, tá bom? Você tem que fazer a conjunção. Ah, mas ele pode subir. Pode, pessoal, pode. Claro que pode. É uma falha, ó. Essa é uma falha, ó. Rompi, confirmei e não fui, ó. Não fui. Eu posso subir. Posso. Mas o 5 está fazendo o quê? Uma falha, né? O 5 está fazendo uma falha. O 3 está no ponto de venda. O 1 está no ponto de venda. Ó, também. E os maiores também estão caindo. Então, por que diabos que eu vou sair do trade? Deixa ele tirar, então espera dar compra para você sair do trade. Se ele me der a compra, eu saio do trade. Ou se ele me tirar sem me dar a compra, não tem problema. Mas, por enquanto, eu não posso fazer isso, não. Tá? Não posso fazer isso, não. Tem que aguardar. Certo? Vamos ver aí, pessoal. Vamos ver. A gente aguarda aí. Né? O que você vai fazer? 10 horas ele dá uma esticada, né? Pessoal? Agora é 9h50. Estou para cima ou para baixo, né? Não sei o que ele vai fazer. Se o 10 me der cobre, pessoal, ó, se o 5 falhar ali, pessoal, fica complicado para nós, né? Ó, o 3 devolveu o gatilho, está acima da razão. Ai, pessoal, está enrolado. Mas não tem compra confirmada, então eu vou ficar no meu trade de venda mesmo. Se ele me tirar, a gente continua no barato. Tá bem? Lembrando, aqui eu saio do trade, tá bom? É ali o meu ponto de saída, tá, pessoal? Tá tudo bem. Então agora a gente aguarda. Ó, o 10 fez uma falha mesmo, pessoal, tá? Pra... Ele poderia continuar caindo aqui, mas essa falha de rompeu, confirmou e não foi, ó. Só que o 5 devolveu aqui, ó. Se o 5 não tivesse devolvido, pessoal, eu ia comprar, viu? Mas o 5 devolveu. Então, eu não fiz a compra. Essa linha do 5 aqui tá meio cabriocárdica. Deixa eu colocar outra aqui. Ó, pessoal, minha ordem está pendurada lá no ponto de saída, tá? Não preciso ficar preocupado com ela, né? Não corrompeu. Tá bem? Ela está pendurada lá, e se sair, se passar de lá, se bater na amarelinha lá, ele me tira. Tá bom? Tá tudo bem. Vamos ver. Os maiores estão caindo, tá, pessoal? Mas o pequeno não está dando sequência, tá vendo? Ó, 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 os maiores estão no 100% da fila, ó, estão no 100% da fila. Os pequenos não estão rompendo para continuar a queda, tá bem? Isso aqui pode acontecer uma falha e subir, mas por enquanto ainda não aconteceu, tá? Ó, o movimento de baixa é esse, tá bem? Eu só vou sair lá. Aliás, 1 minuto já inverteu, na verdade, né, pessoal? Rapaz, eu nem vi isso aqui, ó. 1 minuto já inverteu. Ele já está na alta aqui, agora que ele está nessa baixa aqui, ó. É verdade. Mas o 3 ainda está no ponto de venda, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Se nós vamos ter a nossa meta, ou se vai ter o nosso stop, ou se vai dar compra, né? Que também pode dar compra aí, ok? Mas para dar compra, esse 5 não pode romper para baixo, ok? Ele tem que ficar aqui e o próximo terminar aqui em cima, para a gente poder tentar comprar. Ó, falta 30 segundos, a gente vai saber o que vai acontecer. Ó, o 3 falhando, pessoal. Isso pode cair. Ó, 1 minuto, pessoal. 1 minuto inverteu a fila dele aqui, tá certo? Ó. 1 minuto mudou os esquemas aqui, tá, pessoal? Mas de qualquer maneira, meu trade está protegido. Não é mais aqui também, né? Ó. Agora 1 minuto, pessoal, ele pode vir até aqui, ó. É até onde está a minha ordem. Tá tudo bom. Ó. 1 minuto está nesse barato aí. Aí está o minuto. Ó. Bem, vamos ver. Vamos ver. Ó, o 5 rompeu, pessoal. Vamos ver se o 10 vai confirmar. Se o 10 romper e o 5 confirmar, nós vamos ter uma compra. Tá? Vamos ter uma compra, tá bem?
de retração. Isso se acontecer, né? Ainda não aconteceu, tá, pessoal? Ainda não aconteceu, tá bem? Lembrando, aqui eu zero meu trade, ó. Nessa linha eu zero meu trade, tá certo? Eu zero meu trade lá naquela linha, tá bem? Nessa daqui, ó. Nesta daqui. Aí, ó. Vai zerar, pessoal. Inverteu de novo, ó. E vai dar compra aí, tá? Esse bicho vai dar compra aí. Então ele vai zerar o meu trade, ó. Ainda não zerou. Provavelmente ele vai dar compra aí. Ó, falta só 3 minutos ainda. Não tá mais bom para prever algo que não aconteceu ainda, né? Tá bem? Então vamos ver. Fica errado essa linha. Ah, 1 minuto e 38 teve mínimo. Tá ainda dentro da fila de baixo. Tô ficando doido. Ah, pessoal, esse vídeo vai ficar grande, hein? Puta merda. Mas é bom para vocês verem como que se comporta no premissa, né, pessoal? Você tem que se comportar dessa maneira. É assim que a gente consegue assim, tá bom? Vamos ver. Ah, não, falhou ali, vai subir. Vai, pessoal. A probabilidade aí é de subir. Mas ainda estou no movimento de baixa, tá? Ó, ainda estou no movimento de baixa. Ainda estou no movimento de baixa. Não há por que ficar preocupado por enquanto. O máximo que vai acontecer é me chegar no zero. E se ele me der compra, nós compramos. Tem mais essa. Então. Falta 2 minutos e meio. Agora é aguardar. Tá bem? Agora é aguardar. Não há o que fazer. Ter calma, tranquilidade, esperar. E se não der na venda, nosso bem, dá na compra, né? Mesma coisa. Não muda nada. Só muda a direção do game. Uma é para cima e outra é para baixo. Só isso. Tá vendo? Não, eu viraria a mão aí, né? Não, pessoal, tem que ter calma, rapaziada, tem que ter calma, paciência, tá bom? Ó, já é quase 10 horas, é hora do preço dar os... Ó, me estopou, ele vai dar conta agora, possivelmente, tá vendo? Ó, tudo tudo premeditado. Mas é compra de retração, tá, pessoal? Compra de retração. Entendam isso, tá bem? Compra de retração. É isso, ó, me tocou, tá, pessoal? Saí de trade e agora eu vou aguardar a compra. Ó, vou aguardar a compra com a maior paciência do mundo. Tá bem? Ó, vou aguardar a compra. Ó. Vamos lá. Falta 57 segundos. Não, você é idiota. Você foi 400, quase pegou teu bem lá. Eu tenho isso, eu tenho isso. Pessoal, é fácil, é assim mesmo. Tá tudo bem. A gente tem que ter paciência. Ó, fecha logo. Vai. Isso aí, 10 tocou. Ó, o 10 não tocou, tá vendo? Ó, o 10 não tocou ainda. Então, nós temos um alvo ainda que pode dar venda ainda ali, viu? Então, se der a nossa compra, o alvo é bem aqui ainda, ó. Tá bem? Ó, pessoal, nós temos uma compra aí, tá bem? Temos uma compra. E acabei de comprar, tá, pessoal? Comprei nesse beliscado do 1 minuto aí, ó. Comprei, tá? Comprei, tá bom?
Ó, bem aí. Ó, eu já estou comprado, tá bem? Se eu estopar, pessoal, é aqui, ó. Tá bem? Eu só vou estopar, pessoal. Só vou, ó, e o alvo primeiro é aqui, tá? Ó. Eu só vou estopar, pessoal, se e somente se um minuto fizer isso agora, ó. Olha só, pessoal, o que que vai acontecer aqui, ó. Eu só vou estopar se ele fizer isso, confirmar e eu ponho stop atrás, tá bom? Até ele chegar no alvo, que ele não bateu ainda. Então, este é o alvo da minha compra, tá, pessoal? Este é o alvo da minha compra, tá bom? Então, lembre-se, eu estou comprado aí, tá bom, pessoal? Ó, bateu no alvo, tá vendo? Ó, protegi, pessoal, acabou. Ó, estou protegido agora, tá bem? Protegido. Pode voltar, pode fazer o que quiser aí, tá bom, pessoal? Já subiu, pessoal, quase. Ixi, Maria. Outro alvo, pessoal. É aqui, ó. Ok? Já estou protegido, tá tranquilo. Agora é aguardar ver se ele vai dar o nosso gain, né? Ó. Se ele vai dar o nosso gain, né? Tá bom? Agora é esperar. Não tem mais o que fazer agora. Tá certo, pessoal? Esperar. Ó, deu alvo, pessoal. A compra foi bem sucedida. Deu alvo, tá certo? Então, agora nós temos que aguardar, né? Proteger. Vou ver se ele vai romper, se ele vai querer levar lá para cima, o que ele vai querer fazer, tá bem? Então, vamos aguardar agora. Meu stop está onde, não? Aqui, pessoal, ó. Atrás desse cara aqui, ó. Tá bem? Nando, aonde que é o seu gain agora? Então, vamos calcular os nossos 500 pontos, né, pessoal? É o que a gente faz aqui. Um dia assim, pessoal, assim ele faz isso, né? Então vamos ver aqui. Por aqui é assim, pessoal, ó. Lá em cima, ó. Vou botar a linha. Deixa eu ver aqui, pessoal. Ai, ai. Deixa eu pegar aqui os 500 pontos. Por aí. Por aí, rapaziada. Ali nessa linha está o meu game. E aqui eu me protejo, tá? Eu tô no 0-0 aqui, tá, pessoal? 0-0. De novo, mais uma oportunidade. Vamos ver se nós vamos. Mas aqui é alvo de venda, tá, pessoal? Ó, ele pode ainda fazer uma cagada aqui, tá bom? Pode sim, porque o preço no maior está dizendo que pode cair, tá? Ó, o preço no maior está dizendo que pode cair. Só que nós não rompemos. O 120 está no 100%. Ó. Isso aqui é ponto de compra, tá, pessoal? As vendas, elas são danadinhas aí, tá? Complicadas. Então, vamos ver aí o que que vai acontecer. Se nós vamos romper, se nós vamos fazer o quê? Ó, aqui, ó. Aqui já é, ó, se um minuto inverte esse verdinho aqui, já complica a nossa vida. Ele provavelmente vem para baixo para me tirar. Tá, pessoal? Meu stop está aqui, ó, nessa linha aí. Foi aonde eu comprei, tá, pessoal? Esse era o melhor ponto de compra, pessoal, porque a razão dele era aqui, né? A razão era aqui, só que a mínima está acima da razão. Então, o melhor ponto de compra é aqui, não na razão. Tá bom? É isso aí. Então, vamos ver aí o que que vai acontecer. Agora é esperar, né, rapaziada? Ou ele me estopa, ou ele me dá alguém. E daí a gente vai para a próxima. Aí é lugar para dar venda, viu, pessoal? Lembra? O alvo aconteceu, tá bom? A compra foi perfeita. Tudo certinho, tá bem? Certo?
O preço pode subir, tá? Ó, isso aqui pode subir, tá bem? Mas, ó, eu estou confirmando que eu vou cair, tá certo? Mas, quando chega no alvo do maior, pessoal, os menores, o que eles têm que fazer é falhar para retrair, porque eu não testei ainda, ó. Então, eu não sei ainda se eu vou romper ou se vou cair. Não sei, tá bem? Eu não sei ainda. Mas eu estou tentando fazer os trades de acordo com a leitura, né, pessoal? Então, vamos ver aí se nós vamos ser estopados, se o preço vai conseguir subir, o que ele vai fazer. Aqui é ponto de venda, tá? Ó, esse é um ponto de teste e ele pode falhar daí e cair daí, tá bem? Mas lembrem-se, eu não acredito, ou melhor, não é que eu não acredito, eu desconfio de rompimento quando eu não toco as razões, tá, pessoal? Eu desconfio, tá bom? Ó, eu desconfio, tá? Então, veja, eu tenho este movimento aqui, ó, né? Ó, e aí eu tenho este aqui, certo? Então, o que que vai acontecer? Qual é o normal? E testar a razão que eu rompi, não é? Esse é o normal. Se ele vai ou não, pessoal, não sei. Ó, esse é o normal, o teste. O teste, tá bom? Então agora não tenho o que fazer, é esperar de novo, né? Tentei vender, ver se ele ia romper, não aconteceu. Tentei comprar, ver se ele vai lá, vamos ver se ele vai lá, né? Agora tem que esperar. Nada, se não der, se não for, se não sei o quê. Pessoal, amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia, tá bem? Amanhã é outro dia. Se hoje ele não for, amanhã ele vai. Se eu não achar outro trade hoje, amanhã ele me dá outro um trade. Pronto, tá bom? Vamos ver. Nando, mas tu já tá aí com um monte de ponto, Nando, e tal, e coisa e tal. Pois é, né, pessoal? Mas o preço tem que ir lá me dar meta, né? Ah, Nando, mas se você tivesse saído com 300 e agora com mais 200 e tanto, já estava na meta. Verdade, pessoal, verdade. Mas como que eu vou adivinhar que o preço vai retrair? Como é que eu faço isso? Hã? Explica para mim. Como é que eu adivinho isso? Né? Estava aí todo mundo ainda no ponto de venda. E quando ele fez a retração, ele já encurtou demais o meu gain, então não valia a pena mais eu sair com 100 pontos. Tem que aguardar ver se ele ia fazer a falha para me comprar. Então, se ele dá conta, eu compro. Aí, quando ele falhou me dando a compra, eu, pronto, saio do trade e faz a compra. Pronto. Lendo premissas, né, pessoal? Sempre com base na técnica dos premissas, tá bom? Sempre. Olha, pessoal, aqui tá difícil o negócio para ele subir, viu? Ó, o bicho tá danado aí, tá complicado aí. Tá subindo a contragosto. Não quer subir. Enrolando, fez um arroz com feijão aí, pode cair, pode não sei o quê, isso, aquilo, né? Nando, por que que esse aqui é a tendência, né? Ó, ó, se ele inverter isso aqui, pessoal, aí ele provavelmente vai me tirar, ó. Se ele inverter esse cara aqui, ó. Se ele inverter esse cara aqui, ó, provavelmente ele vem me tirar do trade. E aí, danou-se, né? Tem que sair fora. Ó, ele ainda não inverteu, mas ele tá danadinho para inverter, né? Ah, pessoal, que dificuldade. Vamos ver.
Agora tem que esperar, né? Tem que esperar. Ó, pessoal, meu stop está aqui atrás, ó, bem aqui assim, ó. Vou botar aqui na linha, aqui, bem aonde está meu stop. Ele está um pouquinho atrás desse cara aqui. Bem aqui, ó. Foi aqui que eu comprei, na hora que ele veio ficar eu bati. Bem aí, pronto, no 0 a 0. É mais uma tentativa de dar minha meta, né, pessoal? Então, eu estou bem no meio do caminho, pessoal, ó. Estou no meio do caminho, ó. Aqui é minha meta e aqui é meu stop no 0, na proteção. Tá bom? É isso. Olha, ó, 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 ó. Ah, cara, não faz isso. Ah, pessoal. Ah, não, encosta o stop aqui, não sei o quê, não sei o quê. Não, pessoal, não. Deixa o preço trabalhar. Se ele vier me tirar, me tira. Não tem problema. Tá bom? Não tem problema. Vamos ver. Tá certo? Vamos ver, Nando. Nando, por que que você não faz parcial, cara? Você nunca ia ser estopado daí, do jeito que você trabalha aí, fica bom demais. É verdade, pessoal, parcial é uma coisa boa mesmo. Mas eu não sei fazer, tá? Eu realmente não sei fazer parcial. Eu não sei como é que faz, eu não gosto, parece que não vai dar certo, parece que eu, não sei, não faz muito meu perfil, entendeu? É isso aí. Não faz muito meu perfil, tá, pessoal? Tá certo? Olha lá, pessoal, será que vai dar o trade lá? Vai dar a metinha nossa aí? Será que ele vai falhar e querer cair de novo? Né? Vamos ver, vamos ver. O que que o preço vai fazer aí? Vai, rapaz, não volta não. Você não faz isso, precisa não. Não faz isso não. Rompe 10. Olha, 10 tem que romper, pessoal. Só que o 10 está trabalhando ainda. Ele não matou essa tentativa aqui ainda, entendeu? Não fez isso ainda, tá certo? Né? Essa que é a verdade. Mas vamos ver, pessoal. Falta pouquinho, né? Quem sabe ele vai lá e nos dá a meta. Tá bom, falta pouco, Cícero. Falta. Você pode subir o teu gain, o teu trade cacau, o stop, ó. Você vai ganhar uns pontos aqui, ó, se você quiser, ó. Porque ele pode cair, né? Você não pode inverter, né? Então aqui, ó, você ganharia aqui quantos pontos? 160 pontos, tá vendo? Ó? Já ficaria melhor para o próximo trade. Pode, pode. Mas eu vou continuar meu stop no lugar correto. Tá bom, pessoal? Então vamos ver o que vai fazer. O que acontece. Aí vamos aguardar. Vou dar uma pausa, né, pessoal? O vídeo vai ficar tão longo, né? Vou pausar um pouquinho, tá? Pessoal, saímos do trade, né? O bichinho veio me buscar aqui. Mas aqui é um ponto de compra, tá, pessoal? Ó, isso aqui é ponto de compra, tá? Ó, isso aqui é ponto de compra, tá bom? Ó, aqui é ponto de compra, tá? Isso é ponto de compra, tá? Ó, isso é ponto de compra, tá bem? Só que eu saí. Ele me pegou porque o minuto inverteu. Então ele me pegou aqui, tá tudo bem, tá? Mas eu não posso comprar agora, não. Tem que esperar agora um pouquinho, tá bom? Vamos ver aí o que que vai acontecer. Mas aqui é ponto de compra, tá certo? Ó, isso é ponto de compra. Eu sabia que o preço ia cair, tá, pessoal? Faltou muito pouco para minha meta. Olha, pessoal, coisa. É dureza, né? Ah, não, você tem que rever isso aí, Cisana. O que tá pensando da vida, rapaz?
Faz parte, pessoal, faz parte. Se eu não crer no premissas, vou crer no quê? Ah? Aonde que eu vou crer? O que que eu vou crer? Então vamos aguardar. O que o preço quer fazer? Olha aqui, ó. Criou nova FIBO, né, pessoal? Quer cair, o preço quer cair. Essa que é a verdade. O preço quer cair. Quer ir lá não. Não quer ir lá no ponto de venda, não. Vamos ver aí, pessoal. Olha bem. Agora eu tenho que aguardar nova oportunidade. Eita, Ferdinando. Então eu vou pausar aqui, tá, pessoal? E vou aguardar a nova oportunidade, tá bom? Pessoal, ó, como eu falei, aqui é um ponto de compra, tá? Ó. Aqui, ó, ele fez a falha, tá vendo, ó? Isso aqui é ponto de compra, ó. Tá bem? Tá certo? Ó, isso aqui é ponto de compra, ó. Eu comprei aqui, tá bem, ó? Nós compramos aqui, tá? Comprei aí, tá certo? Então, por que que você comprou aí, né? Porque o 3, pessoal, falhou, tá bom? Ó, e daí, 1 minuto já tinha feito um arroz com feijão aqui, ó. Tá bem? Eu comprei aqui, tá, pessoal? Então, estou protegido de novo na tentativa do preço ir para cima aí, tá certo? Se vai, pessoal, eu não sei. Mas nós estamos comprados, tá bem? Tá ok? Vamos ver se ele vai subir agora. Senão ele vai me tirar no zero de novo, tá bom? Essa compra foi meia complexa, tá, pessoal? Por quê, né? Ela foi meia complexa. Por quê, pessoal? O 10, apesar de ele estar no ponto da compra dele, né? Porque esse cara aqui testou e não foi, mas ele rompeu, confirmou e não foi, tá vendo? E o 5, pessoal, era uma falha. Eles também estavam no ponto de compra, mas era uma falha, tá bem? Mas eu estou vendo esse movimento aqui, né? Eu estou vendo a falta do teste lá em cima, estou vendo tudo isso, tá bom, pessoal? Então, o 3 tinha feito a falha no ponto da compra dele, ó. Perfeito, ó, entendeu? Na verdade, pessoal, nem devia ter saído do trade, eu devia ter aguentado um pouquinho esse estoque aí, tá? Mas enfim, saí, né? E comprei de novo. Praticamente no mesmo lugar que eu estava. Então, tô igual, tá igual, na verdade, o trade. Ainda ele pode chegar lá em cima do nosso alvo. Mas vamos ver, pessoal, se ele vai ou se ele vai dar venda aí, o que ele vai fazer, tá? Se ele voltar aqui, ó, me tira, tá certo? E tá tudo bem, tá bom? Se ele voltar, me tira e tá tudo bem, tá certo? Vamos ver aqui. Nando, por que que você está tentando compra aí, cara? Porque eu estou no 100% da FII, pessoal. Esse é o problema. Estou no 100% da FII, certo? Vamos ver, pessoal. Vamos ver. Os 500 pontos, pessoal, continuam no mesmo lugar, tá? Não mudou muita coisa, certo? Ó, é lá também os 500 pontos, tá? E o stop, pessoal, é bem aqui também, ó. É bem aí, ó. Voltou aqui, me tirou no zero de novo. Mas eu sou teimoso, né, pessoal? Não tem problema, não. Daqui a pouco a gente acha o trade que vai dar, que vai dar a nossa meta. Daqui a pouco a gente acha, tá bom? Ó, passou daqui, estopamos, tá, pessoal? Passou daqui, estopamos, entendeu?
Mas, Nando, é assim que é, pessoal. Pode ter chance, não. Ó, vai me tirar? Não tem problema. Ó. Aí, me tirou. E daí, Nando? Nada. Tudo certo. Estou fora do trade, tá, pessoal? Estamos fora do trade novamente, tá bom? Estamos fora do trade novamente, pessoal. Eita, tentei e não deu, né, pessoal? Pessoal, na verdade, isso aqui era venda, viu? Eu que marquei bobeira. Eu devia era ter vendido aqui, ó. Por quê, Nando? Porque o 10 rompeu, confirmou e não foi. Então ele poderia vir testar aqui, né? Então eu poderia ter vendido nesta falha aqui, ó. Ah, rompeu, confirmou, eu poderia ter tentado a venda, tá bem? Eu poderia ter tentado a venda aí, pessoal. Eu acho que eu vou vender agora, pessoal. Ó, vou vender agora. Eu atrasei a venda, tá? Eu errei a leitura. Vendi, tá, pessoal? Vendi, tá bom? Estou vendendo este movimento aqui, pessoal, ó. Estou vendendo este movimento aí, tá? Vendi, tá? Mas por que que você vendeu agora, então? Porque eu já fui testar lá em cima, falhei, então eu tende a romper. Tende a romper, tá bom? Ó, ele tende a romper, ó. Ele foi lá em cima, agora voltou, ele tende a romper. Tende a romper, tá bom? Ó, percebo que o 5 fez uma falha aqui, ó. Ele fez uma falha aqui, pessoal. Eu não percebi isso, ó. Ele rompeu, voltou e foi no ponto da falha. Agora eu percebi atrasado, tá, pessoal? Eu tinha que ter vendido aqui em cima, ó. Eu percebi atrasado. Que coisa, rapaz. É brincadeira isso? Ai, não, vou te contar, viu? Eu percebi atrasado, tá, pessoal? Atrasadíssimo, tá bom? Ah, não, vou te contar, viu? Vendi de novo, tá, pessoal? Vendi de novo aí. Vou fazer o bicho descer aí agora, tá bom? Vendemos aí, tá, pessoal? Ó, já estamos no bom gain aí, tá, pessoal? Aonde você vai sair, Nando? Eita, deixa eu ver aqui, pessoal. Aonde que eu vou sair, Nando? Onde der 500 pontos aqui, né, pessoal? Cento e oitenta e um, 438, pessoal, é o lugar da nossa saída, ó. Aqui, né? Quem sabe o 10 rompa agora, pessoal, o filho dele, né? Falhou de novo, ó. Quem sabe nós vemos com o nosso quem agora, né? Nando, mas e agora? Aonde você vai estopar, pessoal? Pessoal, agora o stop é na razão aqui, né? Ó. Tem o que fazer aqui, né? Ó. Passou daí, é stop. Fazer o quê? Tem que estopar, tá bom? Ó, passou daqui, é stop. Estou vendido aqui, passou daqui, estopei, tá bom? Porque o 10, pessoal, ele não, olha que safado, pessoal. Ele não, ah, não, ele criou nova fibra, pessoal, então ele vai me pagar agora. Ele vai fazer o movimento aí agora. Ó, vai fazer, vai pagar, vai. Ai, meu Deus do céu. Vai, rapaz, vai. Ah, rapaziada. Vai pagar. É, consegui. Ô, Cisenando, tu não é fraco. Pessoal do céu. Deu certo, pessoal. Deu certo, pessoal. Deu certo. Mais um dia deu certo, meus jovens amigos. Rapaz, eu não percebi, pessoal, isso aqui, cara. Quer dizer, mas eu sou uma besta, Luana, meu. Olha só, pessoal.
Isso aqui é baixa. Não tinha ainda perdido ela. Veja que eu fui lá na razão, no ponto da venda. E aí eu fiz a bendita falha, ó. Rompi, confirmei e não fui, cara. Eu ia fazer esse movimento. Ah, rapaz. Nando, então por que que você comprou? Porque isso aqui, pessoal, é uma falha, mas é um ponto de compra. Eu estou nesse ponto aqui, né? Ó, tá bem? Mas estava todo mundo falando que ia cair, né, pessoal? E aí, quando o 5 subiu aqui, pessoal, fazendo essa falha aqui, ó. Ah, com esse rompimento aqui, ó. Eu vi errar, eu demorei para ver, pessoal. Eu devia ter vendido aqui, ó. Aqui. Era a minha venda. Nesse teste do 10 aqui, ó. Mas eu sou uma anta mesmo. E aí fui vender atrasado, pessoal. Puta merda. Mas deu certo, pessoal. Deu certo. Hoje foi mais complicado um pouquinho, né, rapaziada? Mas olha que drama, pessoal. Que drama. Não poderia ter drama nenhum, né, pessoal? Se eu tivesse vendido aqui na pré-análise, eu estaria tranquilo, sem viver todos esses percalços aqui. Mas não foi o que aconteceu. Então, nós estamos agora, pessoal, na nossa metinha. Então tá tudo bem. Ufa, 10h30, fechamos o dia de novo, com muita tranquilidade. Um pouco, né? Um pouco ressabiado, mas foi. Um abraço, rapaziada. Tchau.